E aí, galera do nono ano, tudo bem? Vamos para uma aulinha aí de português. Olha, é o seguinte, essa é a nossa última aula de português, tá? Eu passei num concurso aí, assumi umas aulas numa outra escola e aí eu vou continuar com vocês somente com as aulas de inglês, tá bom? Então, essa é a última aula, vocês vão postar a tarefa lá no link que vai estar no grupo normalmente, ok? E aí a partir da próxima semana eu não sei quem é que vai entrar no meu lugar, tá bom? Nós vamos fazer uma aula hoje cuja pauta é intertextualidade barra crônica, tá? Então o tópico teórico é intertextualidade e crônica vai ser a tarefa, vai ser a produção textual que nós já fizemos em outra aula, mas nós vamos dar uma revisada hoje também, tá? Então anotem aí a pauta, semana, anotem o cabeçalho e vamos lá, né? O que é intertextualidade? De acordo com esse texto aí, é o diálogo entre textos, uma conversa entre textos, criação ou superposição de textos. Composição de um texto usando outro como base. Pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase, intertextualidade entre uma poesia e outra. Então, a intertextualidade é um substantivo, né, que diz respeito, a gente vai separar, se a gente separar, ó, fica inter, que significa entre, e textualidade, no sentido de texto, de comunicação, de mensagem, que pode ser passada de várias formas, tá? Então, a intertextualidade são textos que conversam entre si. Daí eu coloquei aqui alguns exemplos, lembrando que eu estou trabalhando com um conceito de texto que não se restringe ao texto escrito, tá? Lembre-se de que a gente tem a linguagem verbal, que é esse aqui é um exemplo, né, de linguagem verbal, e nós temos a linguagem não verbal, quando apresenta aí outros elementos, como desenho, o som, a imagem em movimento, enfim, tá? Então, isso aqui é um exemplo de intertextualidade, tá? Quais são os textos, no caso, que estão conversando entre si? A pintura famosa do Leonardo da Vinci, que se chama Mona Lisa, com a brincadeira, né, uma espécie de paródia que o Maurício de Souza fez com a Mônica, tá? Então a gente tem a personagem aqui da turma da Mônica, né, no caso, na mesma posição, né, com o mesmo fundo da pintura famosa. E aqui a gente tem a obra de Leonardo da Vinci, que se chama Mona Lisa, e aqui a brincadeira que o Maurício de Souza fez chamando a Mônica de Mônica Lisa, tá? Então isso aqui é intertextualidade, tá? Lembrando, eu tenho dois textos, ou seja, duas criações, duas pinturas conversando entre si, tá? Por que conversando entre si? Porque a partir de uma criação original, que no caso é a pintura do Leonardo da Vinci, se fez uma brincadeira, foi feito, né, um outro texto, foi feita uma outra pintura, tá? A Mona Lisa, ela é uma referência muito comum para vários outros artistas, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem a mesma Mônica Lisa, aqui a gente tem a Mona Lisa original. Aqui a gente tem a Mona Lisa com bigodinho, tá? Esse bigodinho fazendo referência ao Leonardo da Vinci, porque ele tinha esse bigodinho, usava esse bigodinho. E a gente tem aqui esse ator que ele foi durante muito tempo garoto propaganda da Bombril, da empresa Bombril. Então a gente tem um anúncio publicitário aqui que também é um intertexto, tá? Porque ele tá na posição, ó, tá vendo? As mãos, a posição das mãos, o cabelo, fazendo referência à Mona Lisa. Então isso é intertextualidade, tá vendo? Se você pegar, por exemplo, se você quiser tirar uma foto sua nessa posição, exatamente nessa posição, fazendo referência a um fundo também, você vai estar fazendo intertexto, você vai estar fazendo intertextualidade, tá? Então, lembrando, a intertextualidade, ela acontece de pintura para pintura, de pintura para texto, de música para texto, ela pode acontecer de várias formas, tá? Outro exemplo aqui de intertextualidade, ó. Eu tenho a propaganda do leite condensado, né? Aí aqui tem, ó, meu bem, você me dá
reticências, água na boca. Isso aqui é um verso da música da Rita Lee, tá? Que se chama Mania de Você. Então, a Mania de Você é o nome da música, a Rita Lee é a cantora e compositora, e aqui o verso. Eu não vou cantar a música para vocês, né? Porque ninguém merece. Não vou espantar todos da minha aula, mas enfim, quem tiver curiosidade, Rita Lee é uma excelente compositora da música popular brasileira, tá? Então nós temos aqui, ó, por que isso aqui é uma intertextualidade? Nós temos aqui, faz parte de um anúncio publicitário, né? O gênero desse texto aqui é uma propaganda, um anúncio publicitário, que está fazendo propaganda de quê? Do leite condensado. Então a propaganda começa com um verso da música da Rita Lee. Então, isso é intertextualidade, tá? Aí aqui a gente tem há mais de 50 anos adoçando nossas vidas, isso aqui não é letra da música, faz parte da propaganda, tá? Então, mais um exemplo de intertextualidade. Aqui o que nós temos? Uma propaganda dialogando, conversando com a música da Rita Lee, tá? Por isso que é um intertexto. Aqui a gente tem o Bidu, né, que é um personagem do Maurício de Souza também. Daí ele diz assim, ó, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí o outro cachorrinho chega e corrige, fala, minha terra tem Palmeiras. Aí ele fala, cada um tem o time que quiser. Esses versos aqui são muito... Esses não, porque isso aqui é a brincadeira que o Maurício de Souza fez, né? Mas eles fazem referência a um poema muito famoso do Gonçalves Dias, que é esse aqui, ó. Se chama Canção do Exílio. Gonçalves Dias, no século XIX, ele estava em Portugal, morando em Coimbra, e então ele escreveu este poema aqui em homenagem ao Brasil, tá? Então ele fala, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aí, o que acontece? Este que é o poema original, é o texto original, que foi escrito por Gonçalves Dias, utiliza o substantivo palmeiras, ó, tá vendo, em letra maiúscula, para designar a árvore mesmo, as palmeiras, né? E o Maurício de Souza faz essa brincadeira, né, com os times, né, Palmeiras, time do Palmeiras e time do Corinthians. Então, tá vendo? Ó, de novo, nós temos intertexto, tá? Nós temos aqui quadrinhos, o gênero textual quadrinhos, conversando com o poema do Gonçalves Dias. Outra referência ao poema são esses quadrinhos aqui também, ó. Gonçalves Dias. Aí ele abre aspas, ó. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí ele brinca, o sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então a gente tem aqui um pássaro admirando a natureza e etc e tal, mas chega no último quadrinho aqui, né, ele tem uma triste constatação, que no caso é a palmeira cortada, né, fazendo uma referência e uma crítica à destruição do homem pela natureza e tal, ok? Então vejam bem, eu tenho 2 quadrinhos fazendo intertexto com o poema do Gonçalves Dias, conversando com o poema do Gonçalves Dias, tá? Bom, aí vem a tarefinha de vocês, que vai ser o quê? Vai ser a produção de uma crônica. Eu vou ler o enunciado da tarefa, vocês vão fazer essa tarefa no link, tá? Que tá no grupo. Então, olha só. Sua tarefa será escrever uma crônica parecida com a de Machado de Assis que estudamos na última aula. Lembre-se, seu texto deverá ter como tema algo de seu cotidiano e deverá ser escrito em forma de lei, como se você estivesse criando regras para algo que te incomoda. Em caso de dúvida, releia a crônica abaixo. Gente, anotem, pausem o vídeo e anotem este enunciado num caderno para vocês revisarem quando forem fazer a tarefa, tá? Então, essa crônica nós vimos aí na última aula de língua portuguesa. Então, se vocês estiverem lembrados, se vocês não se lembrarem de forma nenhuma, entre lá no meu canal no YouTube e revejam a aula, tá? Porque eu faço a análise da crônica com vocês. Então, vocês devem se lembrar de que essa crônica foi escrita como uma forma de criticar certos comportamentos dentro do bonde,
tá? Então lembra que eu até falei, mostrei a imagem de um bonde, eu falei para vocês que o bonde ele era um meio de transporte muito comum, né? Há muitos anos aí. E o Machado de Assis ele cria uma crônica, ele fala sobre determinados comportamentos no bonde que devem acabar. Então ele fala dos fumantes, não sei se vocês se lembram disso. Ele fala dos que ficam tossindo, né? Enfim, vocês devem rever essa crônica para lembrar do que se trata, tá? Se quiser ler aqui também, ok. E o mais importante é o seguinte: ele escreveu essa crônica em forma de lei. É como se fossem vários artigos de uma lei, como se ele estivesse criando leis para que as pessoas respeitassem e seguissem quando entrassem nos bondes, tá? Então, o intertexto está aí. Ele está. Qual é a conversa? É entre gêneros textuais. Eu tenho uma crônica, que é um texto que pode ser escrito de várias formas, mas em princípio é escrito em prosa, né? São parágrafos organizados, que conversa com um artigo de lei. Ele escreveu uma crônica num formato de artigo de lei. Essa aí a intertextualidade. Da mesma forma que nós temos aqui imagens, quadrinhos, conversando com o poema do Gonçalves Dias, nós temos aí a propaganda, o gênero propaganda, conversando com o gênero música, tá vendo? No caso aqui dos quadrinhos, é o quadrinho conversando com o poema. No caso lá das imagens, desculpa, no caso das imagens da Mônica, né? Imagens conversando com imagens. Vocês vão fazer o quê? O que nós temos aqui? Uma crônica conversando com um artigo de lei, tá? Então a tarefa de vocês é essa: é escrever uma crônica. E aí, olha o que eu coloquei no enunciado. Você vai pensar em alguma coisa que te incomoda. Pensa na sociedade, pensa na sua casa, pensa na escola, pensa entre os seus amigos. Pense em uma situação que apresente pessoas com comportamentos que te incomodam. Você vai criar, como o Machado de Assis fez aqui, ó. Vai escrever lá, por exemplo. Vamos imaginar que vocês façam essa tarefa na aula de hoje, né? 1º de setembro. Aí você coloca lá. Pode até copiar, tá? Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso do banheiro em minha casa. O desenvolvimento que tem tido entre nós. Esse lugar, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos moradores. Por exemplo, artigo 1. Daqueles que vão tomar banho. Aqueles que vão tomar banho devem se lembrar de que não poderão exceder o limite de 15 minutos embaixo do chuveiro. Sabe? Sei lá, inventa, vai brincando, inventa alguma coisa. E sigam o modelo do texto aqui, tá? Então eu tenho a data, eu tenho aqui um pequeno texto, depois eu tenho artigo 1. Esses 12 aqui significa dos comportamentos ou das pessoas que têm comportamentos que incomodam, tá? Então, aqui ele pulou, né, do 1 para o 3. Podem fazer exatamente dessa forma, tá? Então, escreva um artigo 1, ó, 2 ou 3 parágrafos pequenos, depois pode ir para o artigo 2, inventa outro comportamento, pensa em outro comportamento. Então, é isso, tá? A tarefa é essa. Eu deixei aqui no finalzinho a definição de crônica para lembrar vocês. O que é uma crônica? Ai, desculpa, tosse. A crônica é um texto de caráter reflexivo e interpretativo que parte de um assunto do cotidiano, um acontecimento banal, sem significado relevante. Por isso que eu tô dizendo, pensem em alguma coisa do dia a dia de vocês, da casa de vocês, ou da casa de uma pessoa onde você vai, aonde você sempre vai. Pensa na escola, na sala de aula, pensa no meio de transporte, de repente você usa meio de transporte, pensa sobre a pandemia, sobre a questão do uso das máscaras, etc e tal,
tá? Lembrando, é um texto curto, ó, breve, tá? E aí essas informações aqui, ó, sempre assinado numa página fixa do jornal, ok. As informações mais importantes que eu quero que vocês peguem dessa definição aqui de crônica é que é um texto de caráter reflexivo. Por que é caráter reflexivo? Porque você vai escrever sobre algo que te incomoda, sobre o qual você reflete, né? Reflexivo por isso, porque você pensa sobre ele, tá? É um texto subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque é algo que incomoda a você e não a outra pessoa. Você vai escrever sobre algo que incomoda você, tá? Lembrando, texto breve, curto, linguagem simples, tá certo? Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no link e aí vai estar lá, né? O formulário com o qual vocês já estão acostumados. Escreve o nome completo, marca a sala e escreve a crônica aí nesse espaço, tá bom? Nada demais, não precisa florear, escrever algo, né, definitivamente grande. Vocês podem usar, devem usar o modelo lá do Machado de Assis como exemplo, tá bom? É isso, boa aula. A gente continua aí com as aulas de inglês, mas português, essa foi a nossa última, ok? Bom trabalho, qualquer coisa, estamos lá no plantão.